Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, nossa reflexão para esse sábado está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Então, 1 Coríntios 15, 33. E ele diz o seguinte: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém. Bom, meus queridos, não é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, sobre esse versículo, mas é sempre bom a gente lembrar disso. É muito bom. Algumas versões da Bíblia, essa semana eu continuo com essa minha Bíblia mais antiga, em algumas versões está: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. A minha está: as más conversações, mas o sentido é o mesmo, né? Ou seja, a gente policiar, as nossas companhias. E aqui eu estendo até um pouco, não é só as companhias, as conversações, como falam aqui, o que a gente vê, então, por exemplo, o que a gente vê na TV, o que a gente alimenta, a nossa mente, o nosso espírito, isso corrompe os nossos costumes, sim, Então, não tem como negar, tanto que aqui, o apóstolo Paulo, ele vai direto, ele já ele não faz rodeios, já começa: não vos enganeis, não se engane, não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. É uma afirmação, ele já vai direto no assunto. Por quê? Porque não tem meio termo, não tem mais ou menos, não é isso mesmo. As más conversações, elas corrompem realmente os bons costumes. Se a gente não se policiar, se a gente não filtrar tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, se a gente não filtrar as nossas companhias, a gente acaba sendo influenciado, sim, um influencia o outro. E os que são mais vulneráveis são mais influenciados com mais facilidade. Então, queridos, tem coisas, como o próprio apóstolo Paulo mesmo disse, tem coisas que não nos convêm. Pode nos ser permitido, mas não nos convém. Então, que a gente fique alerta a essas conversações, essas companhias. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu fui convertido, lá em Santos, em São Paulo, no litoral lá paulista, na cidade de Santos, na Igreja Cristo é Resposta, do pastor Natalino, e o pastor Natalino disse, no primeiro culto, depois que uma turma, junto comigo, foi batizada, e o pastor Natalino disse isso, que a gente devia fazer amizades e cultivar a amizade com pessoas que seguissem o mesmo caminho que a gente. E na hora que ele falou isso, eu fiquei pensando: puxa, mas caramba, então agora, porque eu fui batizado, porque eu me converti, eu vou ter que abandonar os meus amigos, os meus amigos de anos, e, e ele tinha toda a razão, porque não é que eu abandonei os meus amigos, os próprios amigos me abandonaram. Ele disse isso, depois ele continuou falando, ele falou: porque se vocês não fizerem isso, seus amigos o farão, Por quê? Porque não são amigos de verdade. Os que são de verdade continuarão. E realmente, amigo continuou, com certeza. Mas a maioria se foi. Por quê? Porque para eles eu não servia mais, E, é claro, se eles não fizessem isso, eu iria também, é claro, com o tempo perceber isso. Por quê? Porque já eram amizades que, perante a minha nova realidade, a partir daquele momento,
eles não me acrescentavam mais nada. E é uma seleção natural que vai acontecendo. É uma seleção que acontece sem a gente perceber. Quando a gente se dá conta, fala, puxa, faz tempo que eu não vejo fulano, faz tempo. E você, né, infelizmente ou felizmente, você vê que não está fazendo falta nenhuma, né? No lugar dele apareceram outras amizades, outras pessoas que estão suprindo as necessidades atuais. Então, queridos, né, sem rodeios também, né, direto ao ponto, as más companhias, elas corrompem os bons costumes, sim. Então, nós temos que estar atentos. E eu digo isso, né, eu estendo isso, como eu disse, ao que a gente vê. Então, ao que a gente vê, ao que a gente ouve, ao que a gente assiste, por exemplo, na televisão, né, os filmes, as novelas, não acrescentam, né, a maioria delas não acrescentam nada na nossa vida, nada de bom, né, nada de bom. E se a gente não ficar esperto, elas vão acrescentar coisas ruins, né? Por exemplo, né, dando exemplo, por exemplo, palavrão, né? Hoje eu não assisto mais novela já há algum tempo, mas eu vejo comercial, eu vejo, né, um pedacinho aqui, pedacinho ali, e eu vejo que muitas novelas eles falam palavrão hoje como se fosse normal, e não é normal, né? Palavrão continua sendo palavrão, e a televisão, né, quer pôr na nossa mente, quer transmitir para a gente que é normal falar palavrão, e não é palavrão, não é normal, aliás. É feio, é errado, né? Mas não, isso não é palavrão. Essa palavra não é mais palavrão. Peraí, quem disse que não é mais palavrão? É palavrão sim, né? Então a gente tem que ficar atentos, queridos, porque a sociedade, né, em si, ela quer, né, nos mostrar que muitas coisas mudaram, que não são mais erradas. E não é assim. O que é errado continua sendo errado. O que é certo continua sendo certo. Então, que a gente não se deixe influenciar, não se deixe levar por essas, como diz a Bíblia, por essas más conversações, né? Porque elas corrompem, sim, os bons costumes. Tem um ditadinho que uma vez eu vi, já quando eu era bem jovem, eu vi, eu acho que, não lembro se foi no muro, se foi num para-choque de caminhão. É uma frase assim, bem levinha, bobinha, mas que diz exatamente isso. A frase é a seguinte: passarinho que anda com morcego acaba dormindo de ponta cabeça. Então, é que a gente fique atento, que a gente realmente selecione o que a gente vê, o que a gente ouve, selecione as nossas amizades. Não é que somos melhores que ninguém, não é isso, não, não é isso. Somos diferentes, buscamos coisas diferentes, né? Então, muita coisa, né, não cabe mais na vida nossa, na nossa condição de novas criaturas. A gente pede, né, como já disse aqui, para sermos novas criaturas todos os dias. Então, todos os dias a gente se afasta um pouquinho mais do mundo e a gente se aproxima um pouquinho mais de Deus. Então, as coisas do mundo vão ficando de lado, graças a Deus. Então, que a gente não se deixe influenciar para que essa nossa distância do mundo não diminua. Ela tem que aumentar cada vez mais, né? Que a gente se diminua para que Deus possa crescer dentro da gente. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um ótimo sábado recheado de bênçãos e milagres. E Deus abençoando e cuidando de tudo e de todos, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta. E amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. E que hoje sejamos melhores do que fomos ontem, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.